tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre o crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal. Então vamos lá, cadê? Não funcionou? Vai funcionar agora. Bom, conteúdo, primeiro considerações iniciais, depois sujeitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação tentativa, forma qualificada, depois forma qualificada em relação ao sujeito passivo, depois receptação culposa, depois punibilidade do autor do crime antecedente, depois perdão judicial, depois forma privilegiada e por fim receptação de animal. Então primeiro vamos ver qual é o conteúdo, vamos ler o artigo 180 do Código Penal. O artigo 180 diz assim: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Depois, receptação qualificada, para primeiro. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo segundo. Equipara-se a atividade comercial, para efeitos do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo terceiro. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Tá? Daí, parágrafo 4. A situação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo 3º, que é a chamada receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto do parágrafo 2º do artigo 155, que é a questão do furto privilegiado. Daí, parágrafo 6º. Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista, a pena do caput deste artigo aplica-se em dobro. Primeiro, considerações iniciais, a receptação ela protege o bem jurídico patrimônio e tem como objeto material produto de crime anterior. Tá? Tem que ser um produto de crime, não pode ser produto de contravenção. E o que acontece é que na receptação basicamente vai punir a pessoa que de alguma forma recebe aquele bem que foi produto de um crime. A ideia aqui é essa, punir a pessoa que recebe um bem que foi produto de crime, que foi obtido por meio de um crime. Certo? Essa é a ideia da receptação. Então ela é um crime antecedente, um crime consequente, que demanda a ocorrência de um crime anterior, de um crime antecedente, seja um roubo, um furto, um estelionato, qualquer crime, daí a pessoa recebe este bem e vai responder pelo crime de receptação. Bom, os sujeitos do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tratando-se de um crime comum. Então, receptação é um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porém, exclui-se o coautor ou partícipe do crime anterior, de onde proveio a coisa, pois ele somente responderá pelo crime que praticou, pelo crime anterior. Então, a pessoa que, por exemplo, comete o furto, se ela ficar com a coisa, ela não vai responder por receptação. Mesma coisa, a pessoa que comete o roubo, se ela tentar revender a coisa, ela não vai responder por receptação, ela vai responder apenas pelo roubo, apenas pelo crime antecedente, não pela receptação. Vai responder pela receptação o terceiro que não praticou o crime antecedente, que eventualmente receba ou tente vender alguma coisa. Tá? E com relação ao sujeito passivo, é o proprietário ou legítimo possuidor da coisa produto de crime. Bom, tipo objetivo. O tipo penal do crime de receptação simples, que é o artigo 180 da capa do Código Penal, é formado por dois focos, constituindo duas condutas puníveis. Tem a receptação própria e tem a chamada receptação imprópria. Tá? A gente vai estudar, A primeira, denominada receptação própria, caracteriza-se pela aplicação alternativa
dos seguintes verbos. Então, primeiro, receptação própria, que é adquirir, que é quando você obtém, compra alguma coisa. Receber, que é quando você aceita em pagamento ou simplesmente aceita a coisa, recebe a coisa. Transportar, que é levar de um lugar para o outro. Conduzir, que é tornar-se condutor, guiar, dirigir, pilotar, se é uma coisa que dá para ser conduzido, um carro, um avião, uma lancha, alguma coisa, uma moto. Ou ocultar, que é encobrir ou disfarçar. Então, na recitação própria você tem adquirir, receber, transportar, conduzir e ocultar. Nesse caso, tanto faz se o autor pratica uma ou mais condutas, pois responde por um crime único, né? Aquele que adquire e transporta, por exemplo, responde por um único crime. E o objeto material é a coisa produto de crime. Primeiro, tem que ser uma coisa. E é aquilo que eu já falei, para os furtos, roubos, estelionato, etc. Tem que ser uma coisa, que é um objeto que tenha apreciação econômica. Tá? Não pode ser uma pessoa, tem que ser uma coisa, pode ser móvel, geralmente é coisa móvel, tá? Eventualmente você pode ter receptação de imóvel, mas o mais comum é móvel, tá? Mas é possível, em tese, o doutrina coloca que é possível receptação de coisa imóvel, porém o mais comum é que sejam móveis. Inclusive o corpo humano, né, da pessoa morta pode ser objeto de receptação, né? Porque ele tem apreciação econômica, se for para uma universidade, para estudos, etc. Além disso, tem que ser uma coisa que seja produto de crime. Tá? Tem que ter apreciação econômica, então tem que ser uma coisa, tem que ser um bem, e tem que ser uma coisa que seja produto de crime. Essa coisa tem que ser oriunda de um crime, certo? E o agente tem que conhecer essa condição, inclusive, para ter o dolo, a gente vai ver isso depois, mas tem que ser um produto de crime. Não pode ser, a doutrina discute, né, se poderia ser ou não produto de receptação, tá? Mas a questão é que o Código Penal fala produto de crime e não produto de infração penal. Então, como ele fala produto de crime, estariam excluídas os objetos, as coisas que são produtos de infração penal. Tá? Seriam apenas o produto de crime. Então, furto, roubo, estelionato, qualquer crime. Tá? Sendo a coisa produto de um crime, a pessoa que, sabendo dessa condição, adquire, transporta, etc., vai responder pelo crime de receptação. E a segunda conduta, né, denominada de receptação imprópria, é formada pela associação do verbo influir, que é inspirar, né, insuflar, sobre alguém de boa-fé que este adquira, receba ou oculte coisa produto de crime. Então aqui, o autor do crime, ele influi para que um terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte a coisa produto de crime. E nessa hipótese, se o sujeito influir para que a vítima adquira ou oculte a coisa produto de crime, ele estará cometendo uma única receptação. Mesma ideia do que o outro. Ainda que ele pratique mais de um verbo, ele vai responder por um crime só. E, então essa é chamada receptação imprópria. Depois, tipo subjetivo. Bom, o crime é doloso, né? É o dolo. A gente tem uma chamada receptação culposa, está prevista no parágrafo 3º, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, em regra, essa receptação que a gente falou até agora, ela é dolosa. Exige a vontade e a consciência de receber, transportar, etc., ou influir no terceiro de boa-fé. Além disso, há um elemento subjetivo do tipo, um dolo específico, que é a vontade de se apropriar de coisa alheia ou de fazer com que outro se aproprie. Então não basta o mero transporte ou a mera aquisição, você tem que ter a vontade de se apropriar ou de influir em terceiro. Então esse crime também tem elemento subjetivo do tipo, ter o dolo específico. Além disso, né, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal. Ok, no contexto das duas condutas criminosas alternativas, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar e influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, somente pode incidir o dolo direto, na medida em que o tipo fala que sabe o produto de crime. É aquilo que eu falei. A pessoa tem que saber, tem que ter certeza de que aquele objeto é produto de crime, para que incida o crime de receptação. Se ele tem dúvida, se ele não sabe, não vai ter receptação. O que é diferente do parágrafo 1º, que é a receptação qualificada quando utilizada para fins comerciais ou industriais. Nesse caso do parágrafo 1º, que a gente vai estudar daqui a pouco, daí sim é possível o dolo eventual. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Depois, consumação tentativa. Né? O crime se consuma quando houver prejuízo para a vítima em face do seu distanciamento da coisa que lhe foi tomada. E a tentativa é, em tese, possível. Então seria um crime material. Tá? A doutrina diverge aqui se é material formal, mas
e é um crime material, né, porque exige que ele exige uma modificação no mundo, né, ele é um crime material, portanto. Depois, a forma qualificada, coloquei a norma para primeiro do artigo 180, trata da receptação qualificada ao dispor que a pena será de 3 a 8 anos de reclusão ou multa se o agente adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber produto de crime. Então essa hipótese aqui da qualificada, tem uma pena maior, é quando o agente ele emprega o bem receptado em atividade comercial ou industrial. Ou ele vende esse bem no comércio, ou ele utiliza no comércio de forma direta, ou ele usa para fabricar um outro produto, né, como indústria. Nesse caso, a pena vai ser aumentada. E aqui, nessa hipótese, você admite o dolo eventual. Por quê? Fala que deve saber produto de crime. Não é que a gente sabe de fato, não é só o dolo direto, é que deve saber. Então, nesta hipótese da forma qualificada, é admissível o dolo eventual. A gente assumiu o risco. Chegou lá alguém vendendo uma coisa para ele, estava com preço bom, ele não sabia muito a procedência, mas falou, tá bom, vou assumir o risco. Vai responder por receptação, porque essa modalidade admite dolo eventual. Coloquei lá, né? Essa figura ela foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de desmanche de veículos, tá? Isso aqui tem foco no desmanche, tá? Que é onde que é um comerciante basicamente que desmonta carros. Tem muitos desmanches lícitos, mas também tem alguns desmanches que são ilícitos, que pegam carros furtados e roubados, motos furtadas e roubadas, e desmancham para vender as peças. E essa forma, como eu já falei, essa forma qualificada, ela admite o dolo eventual. Tá? Além disso, né, lembremos que a norma parágrafo 2º do artigo 180 equipara a atividade comercial para efeitos de configuração da receptação qualificada qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência. Então, sei lá, supondo, se eu tenho aqui uma loja virtual no Marketplace, no Mercado Livre, sei lá, e eu estou vendendo produtos criminosos receptados. Mesmo que eu faça isso da minha casa, eu posso responder pela receptação qualificada por conta da atividade comercial e industrial, porque o que eu estou fazendo é exercer comércio. Então, o próprio Código Penal já previu essas atividades informais realizadas em casas como passíveis também de incidirem na receptação qualificada, caso sejam comerciais. Depois, forma qualificada em relação ao sujeito passivo. Qual que é? A norma parágrafo 6 do artigo 180 determina que a pena do caput será aplicada em dobro se envolver bens e instalações do patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. Então, se é da administração direta, né, ou indireta, você vai ter a pena aplicada em dobro. Depois, no parágrafo 3º, a gente tem a chamada receptação culposa. Coloquei lá. A norma do parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal disciplina a receptação culposa, com a seguinte redação: adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Quer dizer, tal situação deixa de envolver imprudência, negligência ou imperícia, pois quem é atencioso naquilo que faz não compra produto cujo preço é bem inferior ao de mercado e as condições de que oferece está a indicar que a coisa é obtida por meio criminoso. Então aqui basicamente é uma imprudência, uma negligência da pessoa em verificar quem está vendendo. Então, se você tem uma desproporção entre o valor e o preço, por exemplo, está muito barato o objeto, ou pela natureza do objeto, ou pela condição de quem oferece, está lá na Praça da Sé passeando, chega um cara e oferece o celular para você. Você não tomou a devida atenção para comprar esse bem. Então você eventualmente pode responder pela receptação culposa. Então se tiver uma natureza estranha, ou uma desproporção entre o valor e o preço, que é um valor muito baixo para aquele produto, ou pela condição de quem oferece. É igual assim, o cara está vendendo uma moto que vale 10 mil reais por 3 mil reais. Não tem muito sentido, né? Você não tem uma desproporção tão grande assim normalmente. Né? Ou sei lá, aquilo que eu falei, o celular da Praça da Sé, mesma coisa. Né? A pessoa que está vendendo. Então tudo isso leva à chamada receptação culposa. Tive um caso uma vez também de um senhor já de idade que adquiriu o celular de um malandro do bairro. Ele comprou um Samsung Galaxy não sei o que lá por tipo 500 reais.
sendo que o celular valia 4 mil novo na loja. Né? Daí a questão é que pela condição, pelo preço, né, que tava, e pela condição da pessoa que oferecia, que era o malandro do bairro, né, em tese ele cometeu receptação culposa, tá? Depois a gente tem a questão da punibilidade do autor do crime antecedente. Coloquei lá. A norma do parágrafo 4º do artigo 180 do Código Penal é apenas uma ressalva, buscando evitar qualquer debate acerca da punição do autor da receptação. E ela menciona que a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, mesmo que o acusado do crime antecedente não seja encontrado ou ele seja absolvido, né, por ser imputável ou qualquer coisa, mesmo assim o autor da receptação responderá pelo crime. Então, o Código Penal faz essa ressalva para evitar qualquer espécie de discussão nesse sentido. Depois a gente tem o perdão judicial, que é aplicável à receptação culposa. Diz assim o parágrafo 5º. No parágrafo 5º do artigo 180 determina aqui, no caso de receptação culposa, o juiz pode deixar de aplicar a pena se o criminoso for primário, bem como, né, levando-se em conta outras circunstâncias. Fixou a doutrina da jurisprudência os seguintes requisitos: diminuto valor da coisa objeto da receptação, bons antecedentes e ter o agente atuado com culpa levíssima. Então, a doutrina colocou esses 3 requisitos, né? Pequeno, diminuto valor da coisa, bons antecedentes e ter o agente atuado com culpa levíssima. Daí, depois a gente tem a forma privilegiada, né? Coloquei lá, admite-se ainda a aplicação do disposto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que é o furto privilegiado, no tocante à receptação dolosa. Então, ou seja, se o criminoso for primário e é de pequeno valor a coisa, que geralmente entende-se até o salário mínimo, pode o juiz substituir a reclusão por detenção e aplicar uma diminuição de 1 a 2 terços ou somente multa, certo? Então, pode aplicar uma receptação privilegiada. Depois, por fim, a gente tem um outro crime que não está previsto na nossa grade, tá? Mas eu vou falar para vocês que vocês saibam que existe, que é a chamada receptação de animal, que ela está prevista no artigo 180A do Código Penal. Fala lá, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber produto de crime, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui eu vou remeter vocês para reverem o crime de furto de animal. Tá, aqui você tem os verbos da receptação e os elementos objetivos do furto de animal, que é a questão do animal, do semovente domesticável de produção. Então, eu não vou entrar no detalhe nesse crime, porque não está na grade, mas quem quiser, aqui são as mesmas considerações do furto de animal, com exceção aqui dos verbos, que são os verbos da receptação. Bom, muito bem, agradeço vocês por terem assistido essa aula. Muito obrigado, espero vocês na próxima e até mais.